Oi, meus irmãos do canal Crescer em Deus, mais um vídeo. Hoje o vídeo, como é que é crescer em Deus? Crescer em Deus temos que saber também das histórias, desde os tempos antigos, do Velho Testamento, do Novo Testamento, o que se passou, né, naquela época, como a Bíblia é a palavra de Deus, um livro tão importante para a nossa caminhada, o nosso crescimento. Hoje eu vou falar aqui sobre o primeiro Papa da história do catolicismo, né? Foi a igreja que Jesus criou e deixou aqui na terra uma pedra, né? Que é esse que é Pedro, o primeiro Papa. Vamos lá? O Primado de Pedro, o primeiro Papa, escrito por Rafael Tônamo. São Pedro é um dos personagens mais importantes do Novo Testamento, mencionado 154 vezes nos Evangelhos. Ou seu nome vem do grego Petros, que significa pedra. Porém, seu nome no original aramaico é Kefas, que traduzido para o grego ficou Simão ou Simão. Filho de Jonas e irmão de Santo André, Pedro era natural de Betsaída e conduzia uma pequena empresa de pesca junto com seus irmãos, São João e São Tiago Maior. São Pedro era um judeu crente e praticante, confiante na presença ativa de Deus na história do seu povo, e sofria por não ver a sua ação poderosa nas vicissitudes das quais ele era. Naquele momento, testemunha era casado e a sogra curada um dia por Jesus vivia na cidade de Cafarnaum, na casa em que também Simão morava quando estava naquela cidade. Depois de Pentecoste, São Pedro irá desempenhar a importante missão de guiar os apóstolos conforme o mandamento de Cristo em Mateus 16. Sua liderança é visível em vários trechos dos Atos dos Apóstolos. Foi ele quem conduziu a eleição de São Matias, realizou a primeira pregação apostólica, batizou os primeiros convertidos, realizou a primeira cura registrada, quem primeiro evangelizou os pagãos e conduziu o primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. Além de sua missão como príncipe dos apóstolos, São Pedro foi um grande evangelizador. De Jerusalém, foi para Samaria, depois passou um longo tempo em Antioquia. Nesta cidade é que surgiu a festa da Catedral de São Pedro. Passou rapidamente em visita pelas comunidades do Ponto da Ásia Menor, Capadócia e Bitínia. Por fim, foi para Roma, onde de lá governou a igreja por 25 anos. O primado de Pedro em Roma é confirmado por inúmeras fontes apostólicas e patrísticas. São Clemente Romano, quarto Papa e discípulo do próprio São Pedro, Santo Inácio de Antioquia, São Papias, São Dionísio de Corinto, Santo Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho, entre outros. Durante o governo de Nero, iniciou-se uma forte perseguição aos cristãos, sobretudo após o incêndio de Roma, no ano de 64 d.C., causado pelo próprio Nero, que na ocasião inculpou os cristãos pelo ocorrido. No ano de 67 d.C., centenas de cristãos foram presos, mas um grupo do qual São Pedro fazia parte conseguiu escapar. Porém, durante a fuga pela Via Ápia Antiga, o santo foi surpreendido pela aparição de Cristo em cima de uma rocha. Jesus lhe revelou que sua missão em Roma ainda não havia acabado. São Pedro então retornou a Roma, entregando-se a Nero em troca da libertação de todos os católicos ali presos. O imperador aceitou as condições. No dia 29 de junho de 67, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no Circo de Nero, diante de um obelisco erguido no vale chamado Vaticano. Os fundamentos do papado de São Pedro.
No capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor questiona aos apóstolos acerca de sua identidade, em nome dos demais. Pedro proclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Divino Mestre elogia Pedro e lhe garante que tal resposta só foi possível pela assistência do próprio Deus que lhe revelou tamanho mistério. Então dirigiu-lhe o solene mandato: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei a chave do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Nessa sentença, Nosso Senhor constituiu sua igreja, dando-lhe um chefe dotado de infalibilidade. Os Atos dos Apóstolos narram que Pedro esteve em Antioquia, onde iniciou uma comunidade cristã, partindo dali para Roma, onde edificou com Paulo a igreja na capital do império, difundindo a mensagem do evangelho de lá para todos os cantos do mundo então conhecido. Os padres da igreja, primeiro autores e comentadores e sistematizar o ensino da fé cristã, são unânimes em afirmar a presença de Pedro em Roma, seu martírio e a sucessão apostólica estabelecida desde o início de modo especialíssimo na Sé romana. São Clemente Romano, terceiro sucessor de São Pedro e que o conheceu pessoalmente, dá testemunho disso em suas cartas e outros escritos. A fé na sucessão apostólica e na primazia do bispo de Roma sobre os demais é o fundamento da doutrina do papado, de modo que os católicos sempre acreditaram que as promessas feitas por Cristo a São Pedro se estendem pelo tempo na pessoa de seus legítimos sucessores. Existe também o argumento do cumprimento da lei antiga. São Paulo via o judaísmo como o tipo ou figura do cristianismo. Agora, todas essas coisas aconteciam aos judeus em figura. Ora, na antiga aliança, especialmente no texto de Deuteronômio, atribuiu-se ao sumo sacerdote a mais alta jurisdição em assuntos religiosos. Portanto, se o judaísmo era a imagem daquilo que seria a verdadeira realidade, então é justo supor que haveria no cristianismo uma autoridade central, tal como o sumo sacerdote agindo em nome de Deus. A lógica paulina sugere que uma cabeça suprema seria necessária da Igreja de Cristo, tal qual havia na antiga aliança. No já citado texto de São Mateus, Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. E nas Escrituras, toda mudança de nome indica uma mudança de missão, tal qual ocorreu com Abrão, que passou a ser Abraão, ou Saulo, que ganhou o nome de Paulo. No versículo 19 desse texto, Cristo ainda lhe promete a concessão da chave do céu. No contexto judaico, a chave sempre representa a autoridade, o poder de prender ou soltar, o domínio sobre uma casa ou local, tanto que o próprio Cristo, no livro do Apocalipse, afirma ter as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele tem o domínio sobre essa realidade. Ainda hoje se faz valer o simbolismo das chaves. Oi, meus amigos, viu como que é bom saber? Nós, como católicos, temos sempre que estar informando sobre a história do catolicismo, desde o início, como surgiu. Isso também é importante, faz parte do nosso crescimento em Deus, né? Então, esse é o primeiro vídeo, está acabando aqui, mas vai ter a segunda parte, acompanha. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para saber do novo vídeo. Vem a segunda parte do primado de Pedro, tá bom?
Fique com Deus, com a intercessão de Maria. Vem crescer em Deus. Amém?